Queridos amigos, estamos de volta. Olha só quem apareceu depois de alguns anos. Estamos aí, os três livreteiros, para fazer um resumo de uma resenha de mais um livro. Depois de tanto tempo, estava com saudade do meu amigo Gabriel Costa, Alex Pereira. E hoje a gente vai falar de um livro que até então eu nunca tinha ouvido falar, da Agatha Christie, que é A Terceira Moça. Cara, a história é muito boa, a gente está gostando muito. E esse vídeo aqui, para deixar bem claro para o pessoal, não é um tô de volta dos três livreteiros. Na verdade, é mais um matando a saudade. A gente resolveu começar a ler esse livro aí e ficamos empolgados de fazer esse vídeo. Mas vamos ver como é que fica. Antes de a gente iniciar o vídeo, só lembrando aí, né, os nomes, para quem esqueceu da gente. Eu sou o Elton Turini, estou com meus amigos Alex Pereira e Gabriel Costa. Então, falando aí da terceira moça, começar com o Alex. Alex, o que você achou do livro até então? A gente leu até o capítulo 20, são 26 capítulos, né? Conta pra gente o que você gostou, o que você achou do livro. Faz um breve resumo aí, por favor. Cara, gostei bastante, até porque é o nosso detetive preferido, Poirot, que é o principal aqui desse livro. Então, como sempre, né? É um livro muito bom. A Agatha Christie não tem como ser ruim, né? E a história ali já começa com ele, como sempre, o cara que tem uma célula cinzenta muito avançada, tá no tédio porque não tá fazendo nada, e de repente chega uma moça lá achando que cometeu um assassinato. Aí ele pensa assim, ué, como que ela acha que cometeu assassinato? Porque geralmente quem comete assassinato sabe que cometeu, né? É claro. Então ele fica com isso na cabeça, a mulher não se identifica. E depois ele vai numa casa da amiga dele, que é uma escritora de livros de investigação, conta sobre esse caso. E essa mulher fala que recentemente uma moça ali, com as descrições parecidas, né, que ele deu, apareceu na casa dela perguntando sobre ele. Assim, perguntando de detetive, né? E ela falou sobre ele. Então, por isso, essa mulher lá, que até então a gente não sabia o nome, mas que vai ser a terceira moça, né? Que a história vai girar. Então, ela disse que era a Norma Testari, né? Que a gente conhece ela depois. Resumiu? Tá bom. Eu achei interessante no livro aí também foi que, diferente dos outros, não tem uma vítima no início do livro, né? Você não tem um corpo. Ela fala ali realmente que ela acha que cometeu um assassinato, mas assim, não tem vítima. Você fica esperando, porque nos outros livros não, né? Geralmente já começa com alguém morrendo ali, ou a morte é logo no início. E o Poirot investiga. E nesse caso é diferente, né? Então eu fiquei muito tempo esperando, falei, cara, o Poirot tá investigando uma coisa que talvez nem exista, né? Talvez ele descubra outros pontos ali, mas não tenha morte. Aí agora que a gente já tá um pouquinho mais avançado, a gente descobre ali que tem uma morte, e é uma morte que não está muito ligada diretamente à norma, né? Então é um livro assim, interessante, porque tem muita coisa acontecendo. Como a gente já leu outros livros, a gente sabe que algumas coisas ali estão ali para assim, atrapalhar um pouco a gente, né? Para confundir um pouco a gente. Mas a gente já falou mais ou menos entre nós, a gente conversou no WhatsApp, eu já sei mais ou menos os pontos aí que vocês vão destacar, então não vou falar muito agora não, vou deixar o Alex falar um pouquinho também. Muito bem, vocês estão com a memória boa. Eu gostei muito desse livro. Na verdade, estou gostando, que a gente não terminou de ler. E eu achei o livro um pouco diferente, como o Gabriel disse também, essa questão de não ter um corpo logo no início, né? Se bem que não são todos os livros da Agatha Christie que logo tem um assassinato, né? Acontece uma história e se descobre um assassinato, ou se acontece depois. Mas nesse caso aí já está bem por fim, né? A gente está no capítulo 20, são 26 capítulos, como eu disse, se eu não me engano. E a gente descobriu esse corpo aí, o Poirot descobriu, na verdade, que possivelmente tem um corpo, a gente não sabe se vai ser ele mesmo, mas se eu não me engano foi por volta do capítulo 17 ou 18. Então, assim, bem lá pro final do livro, né? Cara, e eu achei interessante desse livro aí, eu não lembro se em outros livros, outras histórias, isso aconteceu, mas o Poirot meio que tem uma ajudante para auxiliar ele, né? Que é a escritora Ariadna Oliver, né? Se eu não me engano. Isso, isso. Isso. Cara, e ela é bem assim, empolgadora, ansiosa, quer resolver, quer saber o que tá acontecendo, quer conversar. O Poirot, vai com calma, cuidado. E ela teve uma hora até que ela foi bem pra frente, assim, pra querer saber das coisas. Começou a seguir ali um rapaz e levou uma paulada na cabeça, foi pro hospital. Mas ela tá bem alvoroçada, assim, digamos, né? Então eu achei bacana, assim, o Poirot ter meio que uma ajudante, assim, para ajudar na investigação e tal. Se bem que ela não tá contribuindo tanto, assim, né? Mas é um estilo Não, diferente, mas ela assim. teve umas contribuições interessantes, pelo menos, no finalzinho É ali. mesmo. Sim, não, sim, com Até no certeza. É início porque também, foi pô. Que formado com ela, a É. que ela vai no restaurante lá e depois o Poirot só vai por causa dela, né? é, Então, tipo, ela ajudou no início, porque ali ele consegue fazer.
como posso falar, tem um diálogo com a Norma Restari, que consegue falar com ela algumas coisas, e ele mesmo consegue tirar algumas conclusões. Né? Então, se não fosse por causa da Ariadne, ele não saberia que a Norma estaria lá nesse restaurante. É verdade. Então eu vou retirar meu comentário aqui. Eu tô achando que ela tá contribuindo bastante. Eu fui falar que a maioria dos livros tem o assassinato no começo. Aí a Maria dia começou assim, não, se bem que tem uns livros aí que não morre logo no começo, né? Então, Quando eu a falo miserável até hoje demorou tanto pra alguém morrer, mas tudo bem. Mas quando eu falo começo, aí, a gente tá falando assim, os primeiros capítulos, né, cara? Não, é verdade. 4, 5 aí, não é? Logo de cara tem o assassinato. Nesse caso aí já foi Porque bem. às vezes tem alguém que tá, assim, recebeu, né, alguma coisa ali falando que a pessoa vai morrer, algo assim, né? Nesse caso aí a Norma já tinha falado que ela tinha matado a pessoa, então é diferente mesmo. Pois é. Como a gente tá fazendo esse vídeo aqui, a gente vai fazer esse vídeo mais um, né? Se eu não me engano, depois a gente vai fazer um final. Então a gente já vai para esse quadro aí, né? Aí vamos começar com o Alex. Alex, quem você acha que é o assassino ou assassina e por quê? Então, primeiro eu vou falar que foi uma surpresa, porque quando fui fazer minha resenha, eu falei assim, cara, todo mundo vai pelo mesmo pensamento. E eu fiquei surpreendido, porque no final, cada um tem uma linha de raciocínio diferente. Errou! Mas na minha opinião, quem é o assassino é o pai da Norma Restari. Por que eu penso isso? Anotei algumas coisas aqui para poder ficar mais fácil me organizar. Na verdade, não é o pai dela. Aí vou contar a história para o pessoal saber. O pai dela largou ela e a mãe e foi para uma guerra. Né? O livro fala muito sobre essa guerra. E nessa guerra, ele fica 15 anos lá. E depois desses 15 anos que ele retorna para casa. Só que me chamou a atenção algumas coisas. Primeiro foi o fato assim, da casa dela ser simples, sendo que eles tinham uma empresa grande. Então, a casa normalmente deveria ser do padrão de uma família rica. Só que não é. Na minha visão, para não chamar muita atenção das pessoas. E também o fato de falar muito sobre o irmão, no caso que seria o tio dela. Eu acho que o tio da Norma matou o pai dele nessa época de guerra, o pai dela nessa época de guerra, e começou a viver como se fosse o pai dela. Para quê? Para poder roubar... Gabriel, você não sabe. Para poder roubar o dinheiro da família. Fazer o chat GPT criar a história dessa. Pode ser mirabolante? Pode. Mas por que eu tô pensando nisso? Primeiro, falou que quando ela desaparece, a Norma, o Poirot chega até ele e fala assim, mas por que você não chama a polícia para poder resolver isso? Aí o cara, não, quero a polícia longe disso. Então por que ele não chama a polícia, entendeu? Se a menina desapareceu. Seria bem mais fácil, teria bem mais força para poder achar a menina, mas ele quer envolver a polícia longe disso. Outra questão também foi a questão do quadro. Fala nesse livro que o tio-avô da Norma, ele tem problemas de visão, né? Tem problema de visão. Ele tem visão. As visões não vêm. Entendi. Mas diz que ele tem problema de visão. Aí o que acontece? A madrasta, a madrasta dele, esposa do Adrian, tá com um quadro bonitinho na casa dela, na casa dele. Só que o quadro dele não fica lá na casa. O quadro dele fica na empresa. Então por que teria essa separação? O quadro dele ficar na empresa e o quadro dela ficar na casa. Aí diz que o tio-avô deles, tem um problema de memória. E ele lembra muito dos rostos antigos, mas que dos atuais ele não lembra. Aí eu fiquei pensando, se ele lembra do rosto antigo, ele lembraria que aquele rosto que está lá no quadro não é o rosto do pai verdadeiro da Norma, e sim o rosto do tio. E nem mesmo a Norma se lembra do pai, porque como tem 15 anos, ela não se lembra muito dele. Tem uma parte que ela fala até que sente como se o pai dela fosse diferente, que antes ele ia, brincava com ela, e agora, quando ele voltou, ele ficou meio frio. Então, assim, essas coisas me levam a crer que, na verdade, é o Simon, que é o tio dela, que está se passando como se fosse o pai dela para poder conseguir a grana da família. Porque, até então,
a empresa ficaria pro pai dela, se estivesse vivo, e passaria pra Norma. E ele tá usando o namorado dela, que é o David, que aí vocês vão falar também, tá usando ele para poder se achegar até a Norma e conseguir vantagem em cima disso. Mas já falei bastante, vou deixar vocês falarem também. Muito bom. Esse foi o breve resumo aí do Alex. Isso aí. E você, Gabriel? Quem é o seu assassino e por quê? Não, vou tentar dar uma resumida aqui. Eu achei inteligente aí a ideia de Alex. Eu até brinquei que se a gente fosse se nós fôssemos investigadores, cada um ia aprender uma pessoa diferente, né? A gente ia ser muito ruim. Quer dizer, alguém pode acertar. Então, um ia ser bom e o resto ruim. Mas eu vou resumir. Tem alguns pontos que eu não... Assim, eu anotei, estava anotado no celular, né? Como eu estou usando o celular para gravar, eu anotei o que eu lembrei aqui no caderninho. Tem a peruca, toda hora alguém fala dessa peruca aí, e eu acho que tem alguma ligação com questão de disfarce, né? Vai ter algo relacionado a isso. Tem um tiro no início do livro, que não foi muito bem explicado também, aquela questão do tiro, e a faca que foi encontrada lá na gaveta da Norma, mas eu acho que estava com sangue, né? Mas eu acho que foi uma espécie de distração. E outra coisa que eu tinha notado, quem atacou a Ariadne Oliver, né? Porque alguém atacou ela. Ela estava num lugar ali que quem estava próximo era o David Baker, né? E a Frances, né? A Frances estava lá. Então, assim, em resumo, eu pensei, né? O que eu vou usar para minha investigação vai ser a morte. Quem morreu até agora foi aquela mulher lá do 76, né? Até também tinha notado isso, porque o número do apartamento dela é 76. E o de baixo das três moças é 67. E o número cai no pé da Ariadne, né? Depois quando pôr a roupa lá em cima, o número que tá na porta lá cai no pé dele também. Então acho que tem alguma coisa a ver com isso. Trocaram o número do apartamento para poder talvez fazer a Norma ir lá em cima. E não sei, talvez ela indo lá em cima de alguma maneira, mas não fica muito explicado ainda, né? Porque a mulher se jogou, foi empurrada. Mas eu acho que quem realmente, assim, são os assassinos é a Claudia Reese, né? Cláudia, não lembro, Reese. E o pai dela, porque a mulher que morreu é ex-amante dele. É um pouco óbvio, né? E seguir essa linha de raciocínio. Não queria muito ficar preso ao óbvio, não, mas como tem muita coisa acontecendo, e a vítima, por enquanto, é ela, é a amante, né, do parlamentar lá, então eu segui essa linha aí. Eu acho que é a Claudia, eu não sei se a gente pode falar dois assassinos ou um só, né? Se for só um, eu vou usar a Cláudia. Se for dois, é ali o pai dela ali, usando a Norma como... Enfim, né, para poder incriminar ela lá de alguma maneira, porque ela é meio instável, dá pra ver já. Isso para não falar que é o David Baker e a Frances lá que tem algum caso e estão usando ela, mas eu vou ficar na Claudia e o pai. E isso que é vontade de acertar, hein, cara? 4 assassinos, 4 suspeitas. Safado. Fama aí de olhar o final do livro é Alex, né? Mas beleza, e Alex já foi investigado 2 vezes, entendeu? Alex... Eu só vou falar esse daí só. A Cláudia, acho que é Claudia, né? É porque eu anotei aqui mais ou menos. Claudia e o pai. Muito bom. Bom palpite também. Gostei do seu palpite. Isso, além de raciocínio, também faz sentido. Mas você tem vantagem. Tanto você quanto o Alex falaram 2 suspeitos. E eu vou falar só um, né? Bom, se bem que geralmente alguns livros da Agatha sempre tem um ou outro envolvido, né? Às vezes é uma pessoa, mas tem complô com algum outro, alguém ajuda, enfim. Mas aí eu acho que nesse caso, quem foi o assassino, ou no meu palpite assassina, é a Mary Hesterick, né? Que é a madrasta da Norma, que é a esposa do Andrew aí. E por quê? Porque a gente sempre também leva pelo motivo, né? Agatha Christie, o Poirot, ele sempre, quando ele vai investigar algum assassinato, ele sempre cita ali os motivos, ele sempre quer saber do motivo. Geralmente o motivo é dinheiro, amor, na maioria das vezes. Nesse caso aí, a Agatha colocou ali uma questão de documentos, espionagem, que tem a ver lá com aquele velho gagá lá que se serviu na guerra e tal, que o Alex já citou aí, mas eu acho que isso é um pouco mais de distração da parte dela. Eu acho que o amor e o dinheiro sempre são os mais frequentes aí, né, motivos para o assassinato. E nesse livro, eu acho que nessa questão aí vai ser mais o dinheiro. Porque quem tem mais a ganhar ali? O Poirot ele fez essa investigação de quem teria para ganhar esse dinheiro
se por acaso o Andrew falecesse, que é a pessoa que tem dinheiro na história, né? Que é o Andrew aí. Seria a filha Norma e a esposa Mary, que é a madrasta, né? Mas aí, a Norma, ela tem um medo danado de ser internada no hospício. As pessoas acharem que ela tá doida e tal, então ela não quer ir pro médico, o tempo todo ela fala que não quer médico, fica com medo de ir pro médico, já até tem uma consulta, embora ela até encontrou um médico recentemente na história, né? E ela tem esse medo, porque eu acho que ela já teve essa impressão de que ela pode ir para lá, ou de que alguém está tentando deixá-la doida, né? Só que aí o Poirot investigando, ele está ficando cada vez mais convencido de que ela não é doida. Porque, primeiro, ele investigou ali a família, ninguém na geração passada dela, parentes e tudo mais, tem algum problema de cabeça, algum problema mental, alguma insanidade. E agora, recentemente, nesse último capítulo... A mãe dela é até meio hipocondríaca, né? Mas não chega a ter um problema mental ali, pelo que pareceu. Não chega a ser isso. E ele foi agora no capítulo 20, esse último que a gente leu, ele foi lá na escola, onde a Norma estudou, conversou com a ex-professora, ex-diretora, não sei, e ela também confirmou que ela não era uma pessoa... Ela tinha uns probleminhas e tal, dificuldade de adolescente, mas nada. Então, para mim, o Poirot está mais convencido de que talvez ela está ficando doida, mas está sendo provocada, né? Alguém está provocando aí, ó, talvez, alucinações e tal. E eu acho mais fácil ser a Mary. A Mary está fazendo isso com ela. Pode ser que a Mary está meio que envenenando ela. Já até falou de envenenamento aí na história um pouco, né? Talvez está dando alguma coisa para ela comer e tal, não sei. E ela pode ser que está ficando dessa forma, e a Mary talvez quer ajudar, ou melhor, quer manipular as coisas ali para ela poder ir pro hospício, talvez não matar ela, mas deixar ela no hospício lá, em algum lugar onde que talvez o esposo dela morrendo no futuro, ou ela talvez matando ele, ela vai herdar praticamente tudo, ficar tudo, né, para ela. Então seria um grande motivo essa questão da herança, ela fazer com que a enteada dela aí saísse de jogo, digamos assim, né? Aí, mas o que isso tem a ver com a morte? Bom, dois motivos ainda que me levam a crer que pode ser a Mary também, embora o Gabriel até mencionou a questão da peruca aí, né? Então o Poirot tá toda hora falando dessa peruca, o que vocês acham de uma pessoa com uma peruca, uma pessoa nova igual a Mary com uma peruca e tal. Então, acho que ela pode ser que essa peruca faz parte de um disfarce, que ela vai muito para Londres, né? Que eles moram um pouco mais afastados, elas, vez por outra, estão sempre na cidade e tal. Pode ser que ela use perucas diferentes para se disfarçar, para entrar em alguns lugares. E pode ser que a morte dessa mulher aí, cinquentona aí, né, que morreu aí nesse 7º andar, pode ser que tenha sido provocada pela Mary, justamente para poder colocar a culpa na Norma, a Norma achar que matou ela, porque é isso que aconteceu do início. A Norma procurou a Poirot achando que matou alguém, mas ela não teve certeza. Então pode ser que a Mary meio que matou aquela mulher e deixou entender, manipulou as coisas ali pra Norma achar que foi ela. E ela achar que tá ficando doida, que não tá se lembrando das coisas, né? Mas ainda a gente não sabe ainda todos os detalhes, né? Tem um quebra-cabeça para se montar, algumas peças que estão fora aí, que a gente vai descobrir com certeza nos capítulos à frente. Então eu não tenho assim ainda uma linha de raciocínio bem formada como vocês aí, mas eu acho que esses são os motivos que talvez levou a Mary a matar essa mulher e tentar colocar a culpa na enteada, né? Para deixar ela doida ou algo parecido. E eu acho que o motivo maior por trás de tudo é o dinheiro nessa história. Então eu voto na Mary e não consigo nem pensar numa outra pessoa. Pode ser que ela tenha até uma parceria com alguém, pode ser que uma daquelas meninas que estão na casa ali seja uma pessoa que está drogando a Norma, né? Pode ser que ou até o rapaz que é namorado dela, pode ser que a Mary contratou ele, porque ele foi até visto lá na casa. Ele estava lá quando o Poirot foi, ele chegou lá, depois sem ninguém saber, será que ele foi lá para encontrar a Mary e conversar sobre como estava a situação e tudo mais? Pode ser que ele seja um cúmplice dela também. Enfim, é o que a gente vai descobrir aí nos capítulos à frente, né? Então esse foi o meu palpite. E agora, ouvindo o palpite de vocês, eu fiquei mais curioso para terminar esse livro. Mas e aí? Aí, Gabriel, eu acho que o Wellington acho que ele viu bem o final do livro, esse safado. Por quê? Você acha que o meu palpite foi tão bom não, assim? Eu achei legal que o palpite de Alex durou
uns 2 minutos, o meu uns 1,5, o Wellington destacou cada página dos 20 capítulos. Não, Falou cada página dos 20 capítulos aí que a gente leu até agora. já. Mas foi muito bem explicado. Vai puxar a edição depois aí. Esse vídeo vai ser publicado e o pessoal vai ver que o do Alex foi o mais longo, cara. Não, o de Alex foi nem o chat GPT, não ia ter aquela ideia ali, mas você, nós temos 3 aqui, vocês dois tiveram pensamentos bem interessantes aí, cara. Estão bem treinados pela área. Wellington, mas só assim, pra poder explicar mais um pouco. Tipo, eu não acho que o David, eu não acho que ele é cúmplice do Andrew, né, que é o pai dela. Eu acho que o David, na verdade, eu acho que ele gosta de enganar as mulheres. Tipo, ele é um cara, até destaca, né? Ele fala bem, é um cara bonitão. Eu acho que ele é o cara que dá golpe. Eu acho que ele dá golpe nas meninas ricas. Geralmente costuma dar golpe nelas. E descobriu, por meio da amiga dele, que acho que é a Cláudia Risse, descobriu que ela tinha condição e eles estão tentando dar um golpe nela. Aí o Andrew, né, descobriu isso. Ela tá falando com ele, ó, faz isso aqui. Mas assim, o David, pra mim, não tá envolvido com um assassinato. Pra mim, no caso, se fosse falar, seria o Andrew, que é o Simon, como o primeiro. E se fosse ter uma cúmplice, seria a mulher dele, que aí seria o mais óbvio. Mas também vou tirar pra não ficar parecido contigo. Então, só vou falar então, que é o Simon, que é o Andrew. Só vou falar ele. Porque assim, ele insistir tanto em ela ficar afastada da casa, que o motivo do livro se chamar Terceira Moça é esse, né? Que ela é a terceira moça, meio que aluga uma casa, né? Então ele insistiu para ela ficar lá. A primeira moça dessa casa trabalha para ele. Então assim, eu acho que ele tá insistindo muito em ela ficar lá e controlar a situação ali de todo mundo. Então para mim, esse é o motivo principal. Ele é o mandante, né? Se não foi ele que matou em si, mas ele que é o mandante do assassinato. Entendeu? Aí vou manter só nele, só ele. Você falou uma coisa aí, Alex, você me lembrou de um detalhe também, não sei se vocês repararam isso, mas o ele sempre insiste com o pai, né, com o Andrew lá, para chamar a polícia, vocês repararam isso? Ele sempre fala, mas por que? Chama a polícia, vai ser mais rápido para encontrar sua filha, chama a polícia, e ele de forma alguma quer ir com a polícia. Ele quer que o Poirot encontre lá, fala, mas o Poirot fala, posso até encontrar e tal, mas chame a polícia, ele sempre fica insistindo para chamar a polícia, que a polícia tem os melhores métodos, os melhores meios e tudo mais, e ele não chama de jeito nenhum. Corrobora um pouco com o que o Alex falou. Se não fosse ele mesmo, ele faria isso, né? Isso ajuda, corrobora o que o Alex falou, porque se ele não for o Andrew, se ele for o Simon, ele não vai querer envolver a polícia ali. Pode ser interessante esse ponto aí. Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha aí de ele não querer chamar a polícia, né? Quem que tem uma filha que tá sumida, desaparecido, não vai ligar pra polícia, né? Vai contratar um investigador. Então, solta a vinheta aí, Alex. Frase do escritor. E a frase da semana é o seguinte: mergulhe no mais profundo oceano ou flutue na mais alta nuvem. Porque nos sonhos entramos num mundo inteiramente nosso. Que isso. Caramba. Deixa eu ver aqui. Gostaram da frase? Boa. É isso aí. Chegamos então ao final da nossa resenha. Esses aí foram os palpites, né? Já falamos aí a frase da semana. Muito bom, pessoal, gravar com vocês aí, como eu já tinha dito, né? Um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Lembrando, pessoal, antes da gente finalizar, vocês podem ficar à vontade para dar o palpite de vocês aí. A gente falou aqui dos nossos palpites, nossos suspeitos, então deixa no comentário aí quem vocês acham que é o suspeito. Se você estiver lendo esse livro, né? Se você finalizou, não vai adiantar. Mas se você estiver lendo, começou a ler aí, deixa seu palpite também, vai ser muito bacana. E você vai sentir um prazer enorme se no final das contas você acertar. Isso a gente garante que todos... E tanto eu, Gabriel, como o Alex, em uma hora ou outra a gente acabou acertando lá, não lembro quantas vezes foi, né? Mas a gente já acertou aí, é realmente muito gratificante. Muito bem, então assim finalizamos nossa resenha. Daqui a um tempo a gente vai fazer aí o último vídeo para mostrar para vocês aí quem que acertou, quem foi o assassino, e dar um
um apoio geral aí desse livro, né? O que a gente achou, a nota que a gente vai dar, se a gente vai recomendar para vocês ou não, enfim. Como a gente já sempre fez, né? Como era de costume fazer. Isso aí, então finalizamos. Obrigado aí por mais atenção de vocês. E como a gente sempre costumou dizer aqui no nosso canal, somos sempre um por todos e todos por um. Até mais.